Muito bem, então, pessoal, vamos começar o nosso encontro do dia 17 de março. Temos o nosso projeto integrador, onde temos os dois componentes, que é a introdução à economia, e é de minha responsabilidade, e filosofia 1 com o professor Tadeu. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar novamente para vocês que as nossas atividades elas se dão basicamente através do Moodle, né? Outra questão que eu gostaria também de conversar com vocês seria a respeito do questionário, tá? Eu tive uma demanda de um aluno essa noite a respeito das configurações do questionário, tá? Eu e o professor Tadeu, a gente tinha discutido inicialmente a respeito da parametrização do questionário e a gente decidiu que o feedback das questões seria dado somente após a finalização do questionário, ou seja, teria 3 oportunidades de vocês resolverem, e após isso, então vocês teriam o feedback das questões. Esse foi o nosso entendimento. Então, ontem eu tive uma demanda de um colega que gostaria de ter o feedback imediato. Muito bem, eu alterei as configurações do questionário, espero que contemple todos vocês, e caso vocês tenham outra ideia, por gentileza, vocês podem entrar em contato conosco. Tá? A respeito também dos nossos encontros, hoje estamos tendo o segundo encontro. Temos orientações que sejam feitos até 25% do componente nos encontros virtuais, então hoje é o segundo, então nós vamos ter que combinar ainda se teremos mais um encontro virtual, mas iremos comunicar a vocês. A respeito da avaliação também, que eu gostaria novamente de ressaltar com vocês, como se dá a avaliação, para que vocês também participem de forma ativa do fórum de discussão, que façam os exercícios através do questionário, porque a presença de vocês também está sendo avaliada conforme a participação de vocês nos encontros, conforme a participação de vocês no momento de discussão. Então, temos 2 pontos aqui na participação dos fóruns, mais 4 pontos no estudo de caso, que em momento adequado nós ainda vamos passar para vocês, e o estudo final, o estudo de caso final, mais 4 pontos. Então, vocês, se puderem, participem para conseguir aproveitar o componente, né? Sobre a presença, conforme eu acabei de falar para vocês, eu vou falar, assim, de forma muito breve sobre a evolução do pensamento econômico. Nós tivemos 2 fases, por assim dizer, que é a fase pré-científica e a fase científica. Então, a fase pré-científica, ela parte até a metade do século XVIII. E a partir do século XVIII, a metade do século XVIII, a gente tem, então, a fase científica. A fase pré-científica, no campo do estudo da economia, é um período que se estendeu da antiguidade até aqui a metade do século XVIII, e justamente se caracterizou pela ausência do pensamento econômico independente e coerente. Então, a gente tem 3 momentos aqui. O primeiro momento é da antiguidade grega. Tinha-se que o espírito de igualdade e o desprezo pela riqueza. Então, aqui se prezava pela ética. Os meios de existência aqui eram escassos. Então, se dizia que somente alguém poderia prosperar às custas da perda de alguém. Nesse espírito de igualdade, as terras, que à época eram escassas, elas deveriam ser distribuídas. Isso é importante. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar no decreto de Paleias. Então, esse decreto dizia o seguinte, que os ricos deveriam se casar com os pobres, de forma que se tivesse igualdade econômica entre os povos. Nesse período também, falando de Roma, Roma já era bem ao contrário da Grécia, né? Então, Roma, ele subordinava o pensamento econômico ao espírito político predominante na época, que era a dominação. Então, em Roma, diferente dos gregos, né,
ele subordinava o seu pensamento filosófico, então, do individualismo. O povo grego é muito individualista. Então, Aristóteles, ele também defendia que existia duas economias, uma economia natural e uma economia não natural. A economia natural, ele dizia que era uma economia doméstica, que era boa e necessária, e a economia não natural era uma economia mercantil. Então, era uma economia censurável por levar o homem a tirar proveito do outro. Então, aqui é importante que a gente também faça um apontamento que o pensamento de Aristóteles, ele vai influenciar muito a teoria de Marx. Depois tivemos a Idade Média, que ela vai do século V até o século XIV. Fica marcado por dois períodos. O primeiro período, que vai do século V até o século XI, é marcado pelo obscurantismo no campo das ideias e pelo declínio das atividades econômicas. É um período de estagnação econômica. Pois bem, tivemos então o segundo período, que vai do século XII até o século XIV, que as cidades despertam devido à forte ação da igreja e da realeza sobre os senhores feudais. Então, tinha-se o propósito de restabelecer a ordem social e política. Então, ressurgem aqui as atividades comerciais e se intensificam a partir do século XII. O terceiro momento da fase pré-científica vai de 1450 a 1750, que denomina-se o mercantilismo. No mercantilismo, a igreja deixa de ser detentora do saber e não vai mais influenciar na determinação do preço justo ao conteúdo do pensamento filosófico e as formas de tratar a pobreza. Há que ter forte intervenção do Estado para regular as atividades econômicas. Então, terminou esse período com uma grande crise econômica. E o que refletiu isso? Queda da natalidade, queda da renda das pessoas e redução das áreas cultivadas. Então, a partir da metade do século XVIII, entramos na fase científica. Aqui nós teremos alguns dos autores dessa fase científica: Smith, Ricardo, Say, Marx, Schumpeter, Keynes. Então, essa fase científica também, a gente vai dividir ela em três períodos. E é o período da fisiocracia, da escola clássica e da escola marxista. O período da fisiocracia, o pensamento da escola fisiocrática é a partir do pressuposto de que a terra era a única fonte de riqueza. O comércio era uma atividade supérflua, pouco valia, e era destinado apenas a efetuar a troca de mercadorias. Eu trouxe Smith para essa época da fisiocracia, se bem que o Smith já pode ficar nessa fase clássica, só que o Smith viveu aqui de 23 até 1090. Então, qual é o pensamento do Adam Smith? O Smith dizia que o Estado não deveria interferir na economia. Ele tem o livro mais importante dele, se chama A Riqueza das Nações. Então, ele desenvolveu um conceito que chamava a mão invisível do mercado. No pensamento dele, o Estado não deveria jamais interferir na economia, ou seja, a oferta e a demanda que ajustaria a ordem econômica. Em seguida, temos a escola clássica, que eu vou trazer o David Ricardo, mas o Smith também poderia estar aqui. Então, ele fica entre a metade do século XVIII e o século XIX. Temos aqui o David Ricardo, que desenvolveu a teoria das vantagens comparativas, uma delas, né, que constitui a base da teoria do comércio internacional até hoje em dia, onde ele demonstrou que duas nações, vejam bem que é importante, ele demonstrou que duas nações, elas podem se beneficiar mutuamente do comércio livre, mesmo que uma delas seja menos eficiente na produção de todos os tipos de bens,
do que seu parceiro comercial. Então, vocês vejam que esse pessoal que estudou lá no século XVIII, eles ainda influenciam muito a ordem econômica contemporânea. E outro período aqui, que é da segunda metade do século XIX em diante, que é o período do marxismo, né? Então, quem tiver vontade de se aprofundar mais nessa temática, fiquem muito à vontade, mas saibam que existem pessoas que estudaram Marx a vida toda e ainda não o compreendem totalmente. Inclusive, eu estava lendo essa semana uma tese de doutoramento de um antigo professor meu, que ele escreveu sobre Marx e Ricardo, e a tese dele deu quase 500 páginas. Ele levou 10 anos para escrever. Então, quem é que foi Marx? Eu vou tentar falar um pouco dele, mas se o professor Tadeu quiser contribuir, também fica à vontade. O Marx ele nasceu em 18, ele morre em 83. Então, a obra mais famosa de Marx foi o Capital. O Capital tem 2.500 páginas. Então, o Capital ele foi desmembrado em 4 volumes. O primeiro dele, o Marx publica em 1867. Ele tinha um discípulo que se chamava Friedrich Engels, que, de certa forma, contribuía financeiramente, intelectualmente com o pensamento de Marx, mas importa considerar que o Marx morre em 83 e o Capital 1 é publicado em 67. Então, Marx deixa esboços do Capital 2, manuscritos do Capital 3, que Engels virá publicar, o 2 e o 3. E o Capital 4 já é uma outra história bem mais complicada que a gente um dia pode vir abordar também. Então, o que o Marx ele buscou estudar? Tem muitas pessoas que pensam assim, não, o Marx ele estudava o comunismo. Não, o Marx ele buscou estudar a classe burguesa, ou seja, ele buscou estudar o capital. Então, o Marx defendia que o Estado deveria ser o detentor dos meios de produção e não deveriam ter classes sociais. Então, só que ele diz o seguinte, para que isso ocorra, deveria ter luta de classes. O povo deveria lutar para tentar termos uma sociedade igual. Então, vocês vejam bem como Marx, ele incorpora pensamento socrático e ele traz esse sentimento de igualdade, né, entre as pessoas, né? Professor Tadeu, eu, da minha parte, fiz uma brevíssima retomada aqui do conteúdo da semana. Se quiseres continuar, fica bem à vontade. Bom, também queria te parabenizar, né, Jacques, por essa reconstrução. A gente sabe que fazer esse trabalho é sempre muito complexo, né, tentar, assim, a tentar aglomerar, assim, essa grande área da economia, né, num breve espaço de tempo, isso é uma tarefa muito difícil. Então, primeiro, te parabenizar aí, né, por essa exposição, né, acho que ficou muito claro, pelo menos para mim, assim, e certamente, assim, a gente vai ter momentos que a gente vai aprofundar todos, talvez não, né, Jacques, mas pelo menos as ideias centrais aí desses autores, aí a gente vai poder resgatar. E é interessante... Veja bem, professor Tadeu, como é importante esse projeto que nós estamos desenvolvendo, porque quando eu comecei a trabalhar contigo, inclusive estou muito feliz com essa oportunidade, pensava-se o seguinte, qual a relação de economia com filosofia? Pô, agora a gente está simplesmente fazendo uma abordagem referente à evolução do pensamento econômico. Nós temos o Marx, que nem vamos falar dele, né? O cara é um deus no sentido da sociologia. Então, ele se inspira no pensamento de Sócrates. Sócrates justamente trazia essa questão da igualdade entre os povos. Não se tinha essa questão, um é rico e o outro é pobre. Então, Marx se inspirou lá em Sócrates. Vocês vejam bem a relação de economia com filosofia. São duas áreas intimamente relacionadas. Eu vou tentar, na minha fala agora, já que se reconstruir aí algumas ideias, e eu vou te dar, assim, bastante liberdade também, se tu quiser interromper aí a minha exposição.
Porque, assim, eu vou tentar... Eu acho que eu consegui fazer isso, tá? Mas eu acho que é uma tentativa, né? A gente vai aqui hoje, depois aí conversar e a gente vai ver o que sai disso, tá? Eu tentei buscar lá na mitologia grega os primórdios tanto da filosofia e do pensamento econômico e da tradição ocidental, tá? Então deixa eu só localizar o meu arquivo aqui e vou apresentar para vocês, tá bom? Ok, agora eu começo uma apresentação. Vocês imaginam que bacana seria a gente, numa sala de aula, debatendo esses temas, hein? Seria fantástico. Eu vou pedir a participação do público para que a gente possa interagir também aí durante a apresentação, tá bom? Eu vou pedir, por gentileza, do Jacques aqui, se ele puder acompanhar o chat, e aí qualquer coisa vocês podem interferir a qualquer momento, tá? Bom, um dos objetivos, né, do meu componente de Filosofia 1 no ensino médio, né, é tentar mostrar para vocês, pelo menos nesse espaço de tempo que a gente tem, é tentar mostrar para vocês um pouco das origens da filosofia, né? Onde ela surgiu, como que era, no lugar do que ela surgiu, se aquilo que supostamente ela combateu, né, que era a tradição mitológica, ela acabou ou não, tá? Enfim, então essa é a ideia do que a gente vai ver na aula de hoje, pelo menos alguns aspectos, tá? Eu gostaria que vocês ficassem com essa pergunta que eu lancei aqui como primeiro slide. O que a gente faz quando a gente não tem resposta para as nossas perguntas? E acho que essa pergunta aqui, ela cabe cheio, né, para a gente refletir, pensar sobre ela, porque a gente falava no início, né, eu nunca vivi uma pandemia, o professor Jacques também não, vocês também não. Então, a gente não sabe o que fazer agora, né? E aí as pessoas se apegam a diferentes respostas, buscam diferentes respostas, né? Então, essa pergunta eu gostaria que ela acompanhasse a nossa reflexão dessa noite. Talvez no final a gente volte a ela, né? Mas eu gostaria que ela também tivesse presente aí no imaginário de vocês agora, se puderem anotar ela no lugar também. É interessante que vocês fiquem com essa pergunta aí na cabeça de vocês, né? O que a gente faz quando a gente não tem resposta para perguntas, né? E também a gente pode desdobrar essa pergunta numa segunda pergunta, né? Será que a gente está buscando as respostas para essas perguntas no lugar correto, né? Será que a gente, no momento, né, nesse contexto histórico, né, século XXI, acompanhando toda essa trajetória da cultura ocidental, né, será que a gente está encontrando essas respostas com aqueles que melhor podem oferecer resposta a essas perguntas, né? Enfim, então é só essa pergunta aí que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês, e aí a gente começa os conteúdos propriamente. Bom, então, para a gente entender um pouquinho mais sobre essas perguntas todas, a gente precisa resgatar um pouco os nossos primórdios culturais. Então, como o senhor Jacques resgatou aí as origens do pensamento econômico, falando, inclusive, que a economia, ou uma fase da economia pré-científica, ela teve as suas origens lá na Grécia Antiga, com Aristóteles. Eu vou dar um passo um pouco antes do Aristóteles. O Aristóteles, temporalmente, está há 2.400 anos, um pouco menos, né? Distante de nós. E eu vou tentar recuar um pouquinho para uns 3.000 anos atrás, tá? Para a gente reconstruir. E tenho certeza, me acompanhe até o final, eu vou mostrar para vocês como que aspectos daquele tempo, eles ainda estão presentes hoje, tá? Eu tenho certeza que vocês, se isso não acontecer, vocês me cobrem, tá bom? Ou se vocês duvidarem, vocês também, por favor, falem no que eu estou errado, tá bom? Muito bem, então, o primeiro aspecto, a nossa cultura ocidental, ela tem os seus primeiros registros, né, nas epopeias e nas tragédias. O que são as epopeias? São histórias, e as tragédias, né? São histórias contadas ou representadas porque as tragédias, elas foram primeiramente escritas por meio de peças de teatro, tá? Então, elas eram representadas, certo? E essas histórias, elas ensinavam valores
e ofereciam um ideal de ser humano. Então, imaginem a cena, assim. Como é que a gente está educando vocês? A gente está passando conteúdos para vocês aqui agora, mas junto com isso também a gente está oferecendo ferramentas técnicas, né, para ensinar vocês, como vocês estão no curso integrado de administração, ferramentas, instrumentos, habilidades de formação profissional. Mas a gente também oferece uma formação humana para vocês, certo? Então, a gente hoje tem uma escola, né, obrigatoriedade de ensino médio, obrigatoriedade de ensino fundamental, e a gente ensina vocês dessa forma. Na Grécia Antiga, lá nos nossos primórdios, e a Grécia Antiga é diferente do que a Grécia atualmente, depois eu vou mostrar um pouquinho mais isso para vocês, eles ensinavam isso por meio dessas histórias contadas, ou também a gente pode dizer assim, cantadas, né, porque as primeiras narrativas míticas, elas eram cantadas realmente em forma de coral, tá? Ou também pelas peças trágicas, né? Então, aqui a gente está falando de algo de 2.800 anos, 3.000 anos, tá? E essas histórias, essas representações, essas peças de teatro, elas ensinavam, então, esses valores e ofereciam um ideal de ser humano, baseado em certas características. Então, sempre essas histórias, elas tinham pessoas que acontecia coisas na vida delas e elas reagiam a esses acontecimentos da sua vida, e quando alguém via uma peça de teatro ou escutava essas histórias sendo cantadas, ela estava, de certa forma, aprendendo alguma coisa. Então, não existia escola ainda, certo? Não existia, assim, uma sala de aula como essas que vocês frequentavam, né? Não existia Meet para a gente fazer um encontro virtual. Então, as pessoas, elas aprendiam por meio dessas histórias, por meio dessas peças de teatro, tá bom? E o que elas aprendiam? Entre os valores centrais, aí eu coloquei alguns, tá? Eram outros também. A coragem, a astúcia, a benevolência, ou eram problematizadas questões como qual o destino dos seres humanos, quais são os principais dramas enfrentados por nós, seres humanos, tá? Então, esses elementos culturais das epopeias e das tragédias, eles ensinavam valores, virtudes, comportamentos para as pessoas, tá? Esse é o nosso começo cultural, tá bom? Professor Tadeu, com licença, desculpa lhe interromper, mas já que você está terminando a primeira lâmina, o nosso colega João, ele pediu a palavra, ele levantou a mão antes. João, tu queres falar? Pode falar, João. João, tá nos ouvindo? Deixa eu ver o... Tá. Tá com o áudio fechado, João. Ou tu tá escrevendo aí? João, tu quer falar? Tipo, Agora consegui. Consegui. Computador lento, outra coisa. Não, só o seguinte, é que eu queria trazer uma coisinha interessante que uma vez eu, conversando com o professor, ele me falou e eu queria trazer para aula, que acho que seria interessante conversar com vocês. Pesquisando no dicionário, o significado de mito, a gente entende que mito, resumidamente, é a criação de uma história para quando a gente não sabe, por exemplo, perguntou, qual a origem da vida? A maioria vai dizer, Deus criou, alguma coisa assim. Mas antes disso, antes de existir a religião, essas coisas, mais ou menos, a gente criava um mito quando a gente não sabia responder. Não era uma mentira, era só um jeito de a gente tentar responder. Então, eu queria entender essa parte que também ficou meio confusa. Acho que seria legal isso ali ser uma resposta para a pergunta inicial. Daquela ali, como você responderia uma pergunta que você não sabe a resposta. Penso eu, posso estar errado. Tá bom. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dar um salto na nossa aula, eu já quero entrar direto aí para a gente analisar o mito. Eu queria te fazer uma outra pergunta, João. Não precisa responder agora, tá? E essa pergunta não é só para ti, é para toda a turma, tá? Vocês que estão aí de câmera fechada, que estão quietinhos, né? A pergunta é para vocês também. Será que os mitos não têm mais valor hoje? Será que essas histórias do passado longínquo, elas não têm nada para dizer para a gente hoje? Fiquem com essa pergunta, tá? João, tu levantaste aí, né, a problematização. E eu vou te mostrar que talvez os mitos, sim, essa tua definição que tu buscasse no dicionário, ela está correta, né? Mas a gente vai ver que talvez os mitos, eles não são só isso, tá? Os mitos, eles nos dizem muito mais, tá?
muito mais do que uma resposta para uma pergunta que a gente não tem a resposta agora, né? Ou que algumas pessoas, em algumas outras épocas, não tinham a resposta, tá? Talvez eles nos digam muito mais do que isso, tá? Eu vou voltar para a minha apresentação e eu quero te explicar primeiro o que estava acontecendo nessa época. Vou tentar reconstruir esse período para a gente entender bem certinho isso aí, tá bom? Olha só, já ouviram falar desse cara aqui, ó, Homero? Alguém já ouviu falar do Homero? Vocês vão ter uma disciplina de língua portuguesa, vocês vão ter uma parte dela que é a literatura. Homero é considerado o pai da literatura ocidental. Os seus livros, esses dois aqui, são as duas principais, elas inauguram a literatura no Ocidente, certo? A gente não tem certeza se Homero viveu, a gente não tem certeza se essas histórias existiram, mas a gente tem vários registros delas, tanto da Ilíada como da Odisseia. E também há registros, né, fragmentos do Homero. Eu estava assistindo ontem o canal de uma professora da USP, em São Paulo, que ela é especialista em mitologia e letras clássicas, literaturas clássicas, e ela estava falando assim, que hoje a gente já tem assim, vários elementos, inclusive com descobertas arqueológicas, né, que elas fecham muito, né, a tradição dos manuscritos lá da Grécia Antiga, dessa época, da vivência da vida do Homero, com várias passagens e fragmentos e elementos que foram encontrados em escavações arqueológicas, né, que comprovam, entre aspas, né, se a gente pode usar essa expressão, né, que comprovam, de fato, que Homero, de fato, existiu, e muito daquilo que ele contou, não os elementos fantasiosos, né, mas as personagens, talvez, relatos por exemplo, o relato A Guerra de Troia, a gente sabe da Guerra de Troia muito em função da narrativa da Ilíada, né? Que é a obra do Homero, que é o livro que ele escreveu sobre a Ilíada, o texto que conta a Guerra de Troia, com todos os seus elementos daí fantasiosos, né? Mas os personagens ali, a invasão dos gregos, a Troia, tudo isso aconteceu, né? A gente sabe que teve uma guerra, né? Entre gregos e troianos, certo? Então, mas avançando um pouquinho mais, essas histórias, elas representavam, sim. Com licença, até eu tenho que combinar uma coisa com você, como a gente vai fazer quando os nossos colegas levantarem a mão, como que eu te interrompo? A Emily pediu para falar, tu quer que eu te interrompa? Pode interromper, assim? Quando quiser pode interromper. Ok, a Emily pediu a palavra. Não fale. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de retomar um pouco o que o João falou, que ele comentou sobre o fato dos mitos, né? Sobre ser algo, uma explicação que arrumavam para o que eles não conseguiam explicar. De certa forma, a gente ainda faz isso hoje em dia de várias maneiras. Talvez seja muito mais fraco do que antes, porque hoje a gente tem acesso a muito conhecimento e de maneira muito simples. Mas, por exemplo, a gente vê... Tem gente que vê um meteorito no céu e a pessoa não sabe o que é e atribui, por exemplo, a seres de outros planetas, extraterrestres, ou algo assim. E a gente também pode citar o exemplo das religiões. Para quem não acredita, pode ser um grande mito. E também serve para algo, porque o nosso continente ele foi fundado em cima da moral judaico-cristã. E se for um grande mito, caso, por exemplo, se a pessoa for até e não acreditar na Bíblia e tal, é um mito que serviu para algo, porque ele fundamentou a moral que a gente tem hoje em dia. Sim, Emily. Eu acho que tu anda lendo muito Nietzsche, né? Mas pela tua fala, eu concordo, né? Eu acho que tu tem toda a liberdade, né, de ler Nietzsche, ouvir documentários, enfim, vídeos que falem sobre ele, né? Assim, tem várias... eu quero avançar um pouquinho na minha fala, porque vocês vão ver, assim, como que os mitos, eles não eram os mitos gregos, né? Essa tradição. Tem muitos mitos, né, pessoal? Se vocês forem ler diferentes culturas, a cultura nórdica é recheada de mitologia, vários povos, né, da Europa, cada povo tinha a sua, os saxões tinham uma mitologia,
os africanos, cada tribo tinha uma explicação mitológica, né? Os grandes grupos, né, da África, porque a África que a gente conhece hoje não é a África que realmente deu vida ao que é a África, né? Essa divisão política que foi feita aí no século XIX, século XX, né? É algo bem ocidental, mas a África, assim, vamos dizer assim, tradicional, os povos tradicionais da África, eles têm mitologias fantásticas, né? Alguém falou aqui, eu não vi quem foi, né? Mas a mitologia japonesa, enfim, tem muitas mitologias. Eu estou trazendo a mitologia grega, né? Porque ela é, talvez, a que a gente tem mais acesso, que a gente mais conhece. Mas não que ela é a melhor, de forma alguma, né? Ela tem certos elementos, né? Que ainda até hoje nos interferem, influenciam e organizam a nossa vida, tá? Eu quero avançar um pouquinho, João, só se for algo relacionado a isso que a Emily falou, porque senão eu estou cuidando a hora e a gente não vai terminar hoje, tá? Eu preciso pelo menos concluir o raciocínio que eu comecei e depois a gente pode voltar para a discussão. Pode ser, João? Então tá, beleza. Eu quero avançar um pouquinho aqui, pessoal, para a gente entender o processo, tá bom? Então, essa mitologia, essas histórias, as epopeias, as tragédias, ela tinha um ideal educativo, né? Era um processo de construção do ser humano de forma consciente e dirigida. Era um processo de educação deles, tá? Eles não tinham escolas formais, como a gente tem hoje no mundo moderno, né? Mas o processo de formação dos gregos antigos era por meio dessas histórias, tá? Isso tinha um ideal, né, que os gregos chamavam de areté. Era um ideal de virtude, de excelência. A formação grega, a palavra grega para educação era paideia, né? Era um ideal de formação. E o objetivo final, né, da paideia era a areté, formar pessoas virtuosas, excelentes, né? Então, por isso, talvez aquela afirmação do professor Jacques antes, né, de que os gregos eles eram individualistas, né? Era no sentido de que a formação ela acontecia por um processo individual, né? Um processo de formação contínuo para nos tornar pessoas excelentes, no sentido de sermos virtuosas, não no sentido excelente, pragmático, profissional hoje, né? Mas no sentido de ser virtuoso, tá? Bom, esse tempo, pessoal, que predominou essa concepção mítica do mundo, a gente está falando de um tempo lá do século XII a.C. até o século VIII a.C. Então, são 3.200 anos distantes de nós, tá? Essa concepção mítica de mundo, eu dei duas características, tá? Que a concepção mítica de mundo, ela tinha. A primeira delas é que as ações humanas, elas são sempre motivadas por algo sobrenatural, tá? Mas elas também representam a unidade de um povo, tá? Dessa época, existia uma figura muito importante que era o poeta Rapsodo, como eu falava para vocês, né? Essas histórias elas eram cantadas, narradas por esse Rapsodo, né? Ou Aedo também era chamado, né? Que ele narrava esse mito. Narrava como? Dessa forma aqui, ó. Então ele está aqui, estão vendo aqui, pessoal? É ele cantando para as pessoas que estão ali, a plateia está ouvindo ele, tá? Ele narrava fazia as narrativas em forma de cantos. Ele contava, literalmente, histórias de um passado longínquo, tá? E ao contar essas histórias, as pessoas entendiam, pensavam, refletiam, se acomodavam com as suas dúvidas, né, a partir das histórias que ele contava. Tem um elemento novo que o Homero acrescenta aí nessa história toda, não só o Homero, mas o Hesíodo, tá? Que é o ato de escrever, tá? Quando você escreve, eu tenho certeza que vocês já brincaram, uma brincadeira muito comum na escola, que se fazia, pelo menos no meu tempo, e acho que até hoje ainda se faz, que é o telefone sem fio. Como é que é essa brincadeira, pessoal? Vamos ver se vocês lembram disso, já fizeram isso. Como é que é o telefone sem fio? Eu sei mais ou menos. Como é que era, João? Seguinte, uma pessoa inicia o telefone, diz uma frase bem sem sentido, bem maluca e bem que rimando. Vai passando de pessoa por pessoa. Daí, depois, o último tem que falar em voz alta o que ele entendeu. Daí, quando vai ver, não tem nada a ver. Começou em tubarão, falou em crocodilo. Não tem nada a ver. Sempre dá errado. Nunca vi uma vez que deu certo. É porque quando a gente ouve algo, a gente tem poder, simplesmente ouve, não tem um registro escrito disso, você dá a tua interpretação e você apresenta a forma que você quiser,
Quando está escrito, é diferente. Aqui o poeta narrava as histórias. Mas quando o Homero e o Hesíodo escrevem sobre essas histórias, eles fazem isso aqui, ó. Circunscreve personagens, as ações deles, o tempo, o lugar, movimentos, dramas que as pessoas enfrentam, tá? Então, isso acontece. O Homero e o Hesíodo são importantes para nós hoje porque eles escrevem sobre essas histórias. E aí, quando você escreve sobre elas, a gente pode começar a criticar. Vamos lembrar lá do telefone sem fio. Se eu sou o professor que vou iniciar, ou a pessoa que vai iniciar a atividade lá, né? E eu escrevo num papel a frase, e vou passando essa frase, cada um vai passando, até chegar lá no último, a frase vai ter mudado? Hein, pessoal? Vai ter mudado ou não? Não, Sim. né? A frase não vai mudar. Se a frase sim, está escrita, Jacques. Se a sim, frase foi desculpa. falada, se a Sim. frase for falada, como disse o João também, né? As pessoas vão chegar lá no final com a sua interpretação. Mas se eu escrevo a frase vai ser a mesma. Talvez a interpretação da frase de cada um vai ser diferente. Exato. Mas a interpretação de cada um vai ser a interpretação de cada um. Mas a frase vai ser a mesma. Tá? Bom, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque aqui a gente vai analisar agora um mito. E eu vou dizer para vocês que esse mito tem a ver com filosofia, com economia, com um tempo que não é mais o nosso, mas que fala sobre coisas que a gente faz muito hoje. E aqui, se eu não der certo isso, vocês me cobrem. A gente vai analisar uma passagem dessa que é uma das obras mais fantásticas do Ocidente, que segundo especialistas, né? Essa professora que eu vi, eu não lembro o nome dela agora, eu até me inscrevi no canal dela, eu nem sabia que ela tinha um canal no YouTube, em que ela narrava, contava as histórias todas as passagens, né, da Odisseia do Homero. Segundo ela, a Odisseia do Homero e a Ilíada, né, é um conjunto, são 2 volumes, né, a Ilíada é uma parte e a Odisseia é outra. A Ilíada é a história da guerra de Troia e a Odisseia é a história da volta do Odisseu, né, ou do Ulisses também, do Odisseu para a cidade dele. 20 anos depois que ele sai para ir para a guerra. Tá? Segundo essa autora, a Odisseia é o livro mais vendido depois da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Depois da Bíblia, vem a Odisseia de Homero. Então, nós não estamos falando de uma bobagem. E se alguém acha que é isso, né, pode entender, assim, que talvez precisa rever algumas coisas. Então, a Odisseia do Homero é o segundo livro mais lido e mais vendido no mundo. Então, a gente não está diante de pouca coisa. Bom? Muito bem. O que fala essa história? Por que ela é tão importante? Porque ela tem uma passagem que está num dos textos de vocês, que ela descreve um conceito bem importante para nós hoje, que está no radical da disciplina que o professor Jacques trabalha, que é a palavra oikos. Aqui ela está escrito em grego, tá? Ela está escrito em grego. Tem uma passagem, tem várias passagens, eu vou mostrar várias para vocês agora, mas tem uma que ela descreve a casa do Odisseu. E a palavra oikos, nomos, que dá origem à palavra economia, é uma palavra grega, ela quer dizer normas da casa. Como é que é uma casa? Então, a gente, de certa forma, quando vai estudar economia, a gente tem que entender quais são as normas da nossa casa. Tá? Muito bem. Então, eu cito uma passagem da Odisseia. Mas Telêmaco já descera ao espaçoso aposento. Atenção para essa passagem. Todo mundo aí, quem está olhando para os lados, fazendo outra coisa, volta a atenção aqui para a aula, se estiver me ouvindo, e vamos ler a passagem que está num dos textos que eu disponibilizei para vocês aí na semana passada. Mas Telêmaco já descera ao espaçoso aposento paterno, vão imaginando a cena, ó. Espaçoso aposento paterno, de elevado teto. Então, é um quarto grande, com um teto bem alto, onde se acumulavam pilhas de ouro e bronze, materiais preciosos, né? Arcas de vestidos, baús de roupas, né? E o óleo odorífero em abundância. Óleo odorífero, pessoal, era um antigo perfume, né? Perfume que a gente tem hoje. Talhas de velho e saboroso vinho, pipas de vinho, né? Repletas de divino e puro licor, alinhadas ao longo da parede, aguardando o dia em que Ulisses voltasse a casa após tantas provações. Então, aqui está a descrição do que compunha o quarto onde
era o aposento do Ulisses, né? Que no caso é Odisseu, né? Essa tradução traz como Ulisses, mas é a mesma personagem, tá? Sólida e espessa porta de 2 batentes estava fechada por duplo ferrolho. Então, era uma porta grande, fechada por, né, 2 fechaduras muito bem lacradas. Aqui está uma representação do que seria uma casa antiga, né? Lá, uma oikos, certo? Aqui está só o telhado, aqui a volta está toda o resto da construção, estão vendo? Isso aqui é uma partezinha do que sobrou do telhado. Né? Certamente colocaram ali como representação, mas aqui vocês estão vendo a descrição, né, dessa, que era, esse é um vestígio arqueológico, né, de uma casa. Se vocês entrarem nesse site, pessoal, é fantástico, vocês vão conseguir entrar assim, ó, vocês vão visualizar, entrar eternamente a partir da reconstrução arqueológica, tá, do que era essa casa. Vocês conseguem entrar num porto grego, numa casa grega, e numa praça pública grega, uma cidade grega. Tá? É fantástico esse site aqui. Tá bom? Vocês podem consultar lá também. E aqui nós temos o Telêmaco, que é o filho do Ulisses, e a mulher do Ulisses, a mãe do Telêmaco, a Penélope. Tá? Olha só, essa é uma obra chamada Penélope e os Pretendentes. A Penélope era a mulher do Odisseu, e na casa do Ulisses, essa casa descrita aqui acima, o que estava acontecendo? O Ulisses foi para a guerra, deixa eu contar um pouquinho essa história para vocês entenderem. O Ulisses, ou Odisseu, né? O Odisseu foi para a guerra, ficou 20 anos na guerra, né? Entre a guerra e um tempo que ele ficou preso numa ilha. E aí, quando ele foi para a guerra, esse é o filho dele. Mas o filho dele já está com 20 anos. E essa é a mulher dele, tá? Quando ele saiu para a guerra, o Telêmaco era um bebê. E a Penélope ficou jovem, né, rica, sozinha com um filho para criar. Olha que não parece nada para vocês essa história? Uma mãe que perdeu o marido e ficou com o filho para criar. Olha que interessante isso, né? Algo bem atual hoje, tá? E aí a Penélope está lá, e aqui tem as serventes que estão trabalhando no tear, né? E os pretendentes todos que queriam casar com a Penélope. A Penélope era a mulher rica, entre aspas, né? Não sabiam que ela ainda não era viúva, né? E aqui estão os pretendentes. Só que o que os pretendentes faziam? Eles iam para a casa do Odisseu e estavam gastando tudo aquilo que ele tinha. Se apossavam do ouro, do bronze dele, bebiam a bebida dele e queriam todos casar com a Penélope para herdar tudo aquilo que a sua casa tinha. E o reino de Ítaca como um todo, né? O Odisseu era rei da cidade de Ítaca, tá? Então, aqui estão todos os pretendentes. Essa tela é do século XX já, né? Desse inglês aqui, John William Waterhouse, né? É um pintor especialista em mitologia grega. Bom, e aqui vem um outro aspecto. E aqui eu gostaria da participação de vocês também. Estão vendo essa... Eu estou contando alguns episódios míticos para vocês entenderem como que isso ainda pode fazer sentido para nós hoje. Que horas a gente tem, Jacques? Preciso saber. 8h20. Tá bom, eu tenho... 10 minutinhos. Agora eu quero que vocês analisem comigo isso aqui. Tá todo mundo vendo a tela aí? Conseguem ver? Sim, sim. Muito bem. Aqui está o Odisseu, ou Ulisses, né? Vamos chamar aqui de Ulisses. Esse é um quadro chamado Ulisses e as Sereias. Olha só. Primeiro, as sereias, pessoal. Quem conta para nós o que é uma sereia? É uma linda ninfa, sei lá se é o nome adequado, com cauda de peixe que vivia nas águas, com seu belo canto, enfeitiçava os pescadores, marinheiros, levava para o fundo do mar, matava, tudo mais. Referência a Piratas do Caribe, tá? Muito bem. É uma boa reconstrução, né? Mas era isso mesmo, João e turma. São as sereias, tá? Mas quem mais que vocês veem aí nessa pintura? O que vocês estão vendo aí? Alguém? Alguns homens estão remando e tem outros amarrados ao mastro,
Se eu não me engano, os que estão remando, eles tapavam os ouvidos para não ouvir o canto das sereias e serem enfeitiçados, e os amarrados estavam amarrados justamente para não cair nas águas indo atrás das sereias. Muito bem. Quem foi que falou? Eu não ouvi. E não vi também. A Emily. Emily. Sim, Emily. Exatamente isso. Esses são os 5 marinheiros que acompanham o Ulisses no seu retorno. Eu pulei algumas partes eu não vou contar toda a história da Odisseia, né? Porque eu não quero estragar o prazer de vocês poderem conhecer essa história por meio de um filme, ou lendo livro, ou enfim, fazendo qualquer outra coisa, né? Mas o Telêmaco, quando ele chega aos 20 anos e vê todas aquelas pessoas querendo usurpar o poder que era dele e da mãe dele, ele resolve ir atrás do pai. E o pai está viajando, tentando voltar para casa também, tá? E aqui é o Ulisses, que está voltando para o seu reino, para Ítaca. Ele está indo ao encontro. O Telêmaco está indo de um lado e o Ulisses está vindo ao encontro dele, tá? O Ulisses, olha que interessante isso. Alguém disse, né, que os marinheiros estão com os ouvidos tapados. Sim, Emily. Mas eles não estão tapados por nada. O Ulisses, sabendo que existiam as sereias num determinado lugar, tapa os ouvidos dos seus marinheiros e pede para que um deles o amarre ao mastro para que ele fique com os ouvidos sem tampar, porque ele queria ouvir o canto das sereias, mas não queria se deixar seduzir por as sereias, tá? Vocês estão vendo aqui, né? O Ulisses está louco para se atirar no mar, né? E sair mar adentro com as sereias. Mas ele sabe que se ele fizer isso, ele vai perder lá o seu reino, perder a sua casa, perder o seu poder. E Ulisses é reconhecido, ou Odisseu, como o homem mais astuto dos gregos antigos. Tanto é que a ideia do cavalo de Troia, lá na guerra de Troia, é dele. Né? Vocês sabem essa história? Se não sabem, eu vou deixar para vocês pesquisarem em outro momento. Tá? Mas o Ulisses é conhecido como o grande homem engenhoso da Grécia Antiga, desse contexto homérico. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, olhem que relação interessante aqui, que minha ideia eu quero trazer e aproximar com o próprio componente do professor Jacques. A astúcia do Ulisses fez com que a astúcia, a capacidade racional dele, a capacidade de se antecipar diante dos problemas, a capacidade de proteger a sua casa e o seu dinheiro, tá? Todos eles são, né, vão acompanhando o raciocínio. Essa sua capacidade fez com que ele atravessasse esse mar, né? Ele fez um cálculo racional. O Ulisses é o homem astuto. Ele é o homem... esse mito nos ensina o quê? Que a gente tem que encontrar técnicas, formas, de não se deixar levar pela sedução daquilo que pode estar à nossa frente. Mas, para isso, a gente precisa se antecipar. Olha só o que ele fez com seus marinheiros. Tapou os ouvidos, né? Pediu para amarrar ele. Ele queria experimentar, de certa forma, o canto das sereias, mas, ao mesmo tempo, ele não queria se deixar levar por essas emoções. Ulisses é o protótipo de um homem burguês moderno, professor Jacques. Ele é olha que doido isso. Ele é um capitalista, um burguês, no sentido lato da palavra, né? Ele é o sujeito que, pela sua capacidade de controlar as suas emoções, ele consegue proteger a sua família, o seu reino, o seu dinheiro, né? Ele consegue racionalmente encontrar os instrumentos, no caso, tapar os ouvidos dos seus marinheiros, se amarrar no mastro, para evitar a sedução das emoções, daquilo que está à nossa volta. Bom, o que isso tem a ver com filosofia? Vocês devem estar me perguntando agora, né? Qual é que é a relação? A filosofia faz o quê, pessoal? A filosofia é um momento da cultura ocidental em que essas narrativas mitológicas passam a ser questionadas. Questionadas como? Os filósofos começam a buscar explicações racionais para essas personagens aqui, as sereias. Não existem sereias, pessoal. Né? Por mais que Piratas do Caribe nos mostre, que Homero nos conte sobre elas, na verdade, o que são as sereias? É o vento,
no mar soprando sobre rochas. Os marinheiros, o que eles viam? Eles estavam há dias viajando, eles estavam sedentos por um momento de prazer com uma mulher, talvez, e eles imaginavam, lembravam das suas amadas, das suas mulheres que ficavam lá nas suas casas esperando por eles, lembravam-se delas e se atiravam dos seus navios. Aqui um barquinho está pequeno, mas os navios que os gregos viajavam eram enormes, eram barcos imensos, eram construções, imagine o tamanho de um prédio de 4 andares, tá? Então, eles se jogavam ao mar e aí acabavam morrendo, né? E aí as pessoas começaram a imaginar. As respostas que elas davam assim, não, naquela região, naquele mar, tem as sereias, mas na verdade tem o canto das sereias. Não era o canto das sereias, eram os ventos. O que eram as sereias? Eram a imaginação dos marinheiros. Como que eles morriam? Quando eles batiam nas rochas, porque eles perdiam, né, a condução dos seus barcos. Tá? Então, a filosofia é a explicação racional dos fenômenos físicos naturais nessa época aí. Tá? E o Ulisses, por mais que ele é um personagem mítico, ou Odisseu, como alguns dizem, né? O Ulisses é um personagem da mitologia, ele representa, já lá nesses primórdios da nossa cultura, aquilo que pode trazer um sucesso econômico para alguém, que é saber conduzir uma equipe, saber controlar, fazer os cálculos racionais, instrumentalizar os saberes para obter lucro, vantagens, né? Então, é essa a relação que eu queria mostrar para vocês, né? Essa ideia, assim, que acho que tem pontos, aspectos que são convergentes, né, no nosso componente, e, enfim, eu teria muito mais coisas para falar para vocês hoje, mas em função do tempo e em função, né, das perguntas, que a gente vai ter um espacinho para abrir aí agora, a gente pode conversar mais sobre isso. Foi muita bobagem que eu falei agora, o professor Jacques pode me interromper também, a turma também pode acrescentar também alguma coisa. E o João, se quiser voltar a falar, ou enfim, quem estava com a mão levantada, também pode acrescentar. Eu teria outros mitos para trazer para vocês, né? Um que eu acho também bem interessante é o mito de Sísifo, né? Mas a gente vai deixar para uma outra aula, vamos ficar com isso aqui só hoje, tá bom? Então, deu para entender um pouquinho o que é a relação entre mitologia grega, né, as histórias contadas que ensinavam valores, qual que é o valor que esse mito ensina? Você não deve se deixar levar pela sedução, você tem que pensar na sua família, providenciar os bens materiais necessários para sua casa, você precisa aprender técnicas, instrumentalizar saberes para obter vantagens com eles, tá? Então, acho que essa é a ideia que eu queria trazer para vocês hoje, né? Tem vários outros mitos, né? Para cada um deles tem N possibilidades de interpretação, explicação, né? Mas eu acho que esse mito, né, ele tem muito a ver com o nosso projeto aqui, né, professor Jacques? Até Sim. Porque no século XX tem 2 filósofos, o Adorno e o Horkheimer, 2 alemães, que eles escrevem um livro chamado Dialética do Esclarecimento, em que não sou eu que estou dizendo isso, tá, pessoal? São esses 2 filósofos alemães. Eles vão dizer que o Ulisses é o protótipo do homem moderno burguês, né? Capaz de instrumentalizar saberes para obter vantagens, tá? Bom, enfim, era isso. Eu agora abro espaço aí para os colegas, se o professor também quiser comentar, acrescentar alguma coisa, né? E a gente pode refletir um pouco sobre isso, né? Espero que eu tenha despertado vocês aí, né, para esse desejo aí de buscar um pouco mais aí saberes, né, acerca da mitologia e essas relações que a gente pode fazer com ela, tá bom? Deixa eu voltar aqui para... Bom, eu gostaria de falar que a tua apresentação estava excelente, Tadeu. Eu sou um que gosto bastante da mitologia, enfim, o filme assisti umas 10, 15 vezes já, sou apaixonado por mitologia, estava muito boa a tua apresentação, parabéns. Obrigado, Jacques. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta referente à apresentação do professor Tadeu? Eu não sei se eu me antecipei, alguma coisa que eu queria falar, João, antes, mas, enfim, pode voltar aí a tua pergunta aí. Tem a palavra, então? Não, é que é o seguinte, é que tu falou de 2 coisas, ali tu falou que a gente podia te questionar se a gente não achasse que o conteúdo que tu passou refletiria na atualidade, certo? Uma coisa assim tu falou. Então, agora eu falo é o oposto. Eu citei 2 temas aqui que refletem muito na nossa atualidade. Primeiro, o que eu mais gostei foi Cavalo de Troia. Quem já estudou informática sabe que Cavalo de Troia é um vírus. Se disfarça num programa normal, que tu instala e vai lá. Então, acho que isso seria uma coisa que se reflete no nosso dia a dia.
porque todo mundo tem como a gente vai no computador essas coisas. E segundo, o mito sobre Deus. Assim, daqui a pouco vão me considerar herege, mas tudo bem. Assim, achei interessante porque a interpretação de cada mito. Teve gente que já matou em nome de Deus, fizeram tantas coisas, e assim eu penso que, às vezes, um mito superou a ciência. Todo mundo já estudou aqui o fato de Galileu Galilei, que a igreja... Outras coisas, mataram bruxas só por usar ervas medicinais, o que hoje é considerado medicina. Físicos foram mortos, perseguidos e mortos pela igreja, por exemplo, Galileu Galilei, que questionou a igreja, dizendo que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol. Martim Lutero, quando fixou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, 31 de outubro de 1517, tudo mais. Então, às vezes, má interpretação do mito pode ocasionar grandes problemas. Eu penso assim. E às vezes a gente tem que saber pensar um pouco, não sair matando por causa do mito. E às vezes a ciência tem que ser mais respeitada ainda, penso eu. Não colocar a religião na frente, sim a ciência. E vou cuidar da fogueira, tá? Se eu puder ter uma palavra aí agora, que eu achei interessante que o João falou. Mas aí que tá. Existe uma grande diferença entre o mito, que nesse caso seria a Bíblia, e a religião que pregam em cima disso. Porque tu pode comparar várias vertentes que todas seguem a Bíblia e todas são diferentes. Por exemplo, a Igreja Católica é extremamente diferente da Assembleia de Deus. E as duas ainda são diferentes da Adventista ou de uma Metodista. E ainda assim seguem o mesmo mito, só que interpretações diferentes. Isso cabe muito bem no que tu falou. Sobre a maneira como o mito ser interpretado, né? Só que aí entra outras questões também de política da época, né? Porque, por exemplo, a Igreja Católica era o maior poder na época quando aconteceu isso de queimarem as pessoas por heresia e tal. Quando aconteceram as cruzadas, enfim. E por representar poder, tipo, era um poder concentrado nela. E qualquer coisa que pudesse ameaçar esse poder tinha que ser eliminado. Porque senão eles perderiam essa vantagem deles. A igreja, até hoje, a Igreja Católica é a instituição mais rica do mundo. E isso vem de anos, ela sempre foi assim. Então, a gente tem que analisar não só o mito em si, mas também o contexto histórico do que aconteceu. E agora, eu queria retomar um pouquinho, prof, se não se importa. À vontade. Eu queria continuar ali, porque agora vamos voltar para a Bíblia, já que nós estamos falando tanto dela. É basicamente um livro de história, porque existem fatos que aconteceram de verdade. Historiadores concordam que existiram. Por exemplo, a invasão da Babilônia pelos turcos, uma coisa assim, se não me engano, né, prof? Ajuda aí um pouquinho. Bah, eu não tenho certeza dessa informação, João. Não porque ela não possa ser verdadeira. Eu não sei. Tá? Pode ser que, de fato, tenha acontecido isso. Mas a gente teria que verificar. Agora, de cabeça, sim, não saberia te dizer. Tá, mas existem alguns fatos dentro da Bíblia que aconteceram de verdade. Historiadores concordam. Não sei se está nem assim, o povo hebreu, né, que os judeus são hoje, né, assim, o que se sabe do povo hebreu, dos judeus mais antigos, são a partir daquilo das narrativas que estão na Bíblia, né? Os fragmentos depois que foram encontrados por escavações arqueológicas, já de pesquisas no século XIX, século XX, né? Talvez que é onde a gente tem assim o começo das investigações e busca de respostas tratando empiricamente do problema, né? Eles confirmam aquilo que as narrativas do que a Bíblia escreve sobre o povo hebreu, eles de fato correspondem. Então, assim, a principal fonte de pesquisa do povo hebreu, de fato, era, ou pelo menos durante muito tempo, ou o primeiro ponto, né, um primeiro elemento das pesquisas sobre a história do povo hebreu é o que está na Bíblia. É que tá. Aí me falou, qual foi o ponto... Peraí, já me perdi um pouquinho ali. Qual foi o ponto que tu destacou ali sobre as religiões serem diferentes? Mas todas têm a mesma base. Então eu penso assim, que, como é que eu vou dizer? É a interpretação do mesmo assunto. Deus, no caso. Todos têm um Deus, uma coisa assim. Tá? Não sei muito bem explicar isso. Mas acho que é isso, uma questão de interpretação. E se fosse, por exemplo, se fosse bem mais melhor interpretado, não teríamos tanta morte, tanta guerra,
tantas lutas, tantos sacrifícios, então eu penso que faltou interpretação. E espero que a gente não volte a esses tempos nos dias de hoje, né? Mas do jeito que as coisas tá, daqui a pouco nunca sabemos, né? Eu penso que a grande questão da religião, a importância dela consiste no fato, independente de qual religião que seja, é que a gente precisa de algo em que acreditar. Tipo assim, olha, a gente não pode matar alguém, não pode roubar alguém, enfim, porque são contra as leis de Deus. E você já imaginar se a gente pudesse sair matando qualquer um na rua e não tivesse nada a temer? Então, esse, para mim, é um dos sentidos da religião, enfim, de a gente ter algo em que acreditar e fazer sentido na vida da gente. Mas aí, desculpa interromper se alguém fosse falar, mas aí tem outra questão, tu não precisa ter medo pelas leis de Deus, né? Porque, segundo a Bíblia, depois que Jesus volta, os nossos pecados são limpos, mesmo que a gente ainda os cometa. Então tu poderia sair matando alguém na rua sem problema ainda. Mas, basicamente, se tu for pegar uma interpretação geral de todas as religiões, elas têm uma base muito parecida. A maioria delas tem um herói, digamos assim, por assim dizer, e tem leis que fazem com que o convívio se torne melhor. Isso é fato em praticamente todas as religiões. Eu quero retomar aqui um ponto, pessoal, que é bem importante aqui, que vocês precisam... não, enfim, eu diria que isso seria um objetivo da aula, tá? Mas vocês podem, obviamente, discordar disso ou acharem que isso não seja importante. Mas olha só, eu vou retomar a apresentação e eu quero... antes disso, eu ainda quero falar alguma coisinha. Vocês ficam olhando só para mim, depois eu volto à apresentação. Toda narrativa mitológica, né, e a gente precisa separar um pouco as coisas, tá? A gente está falando de várias coisas ao mesmo tempo aqui, como se fosse tudo laranja da mesma bandeja, tá? A gente precisa assim, identificar alguns critérios. A primeira coisa delas, eu falei um pouquinho aqui sobre mitologia grega, tá? A mitologia grega, ela tinha uma forma de explicar, de oferecer respostas para os dramas enfrentados pelos gregos naquela época. E o que eu tentei mostrar para vocês é que talvez essas respostas que a mitologia ofereceu naquela época, elas ainda ecoam para nós hoje. Elas ainda dizem algo para nós hoje, tá? O tipo de linguagem que é utilizado pela mitologia é o mesmo que é utilizado pelas religiões, que é o simbolismo, acho que é mais ou menos isso que a Emily estava dizendo, né, que as religiões têm em comum, né, elas são cristãs, né, independente da denominação religiosa, né, o princípio é o mesmo, né, a explicação é mais ou menos a mesma, os fins são mais ou menos os mesmos, tá? E eu diria assim que a mitologia e a religião, nesse sentido, nesse aspecto, elas têm um ponto bem em comum, que é esse simbolismo. E diga-se de passagem, que é muito diferente da mitologia, da filosofia e da ciência, o tipo de narrativa que os mitos oferecem, que a religião oferece, é muito mais bonito e muito mais sedutor que a filosofia e a ciência. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso, né? Eu acho que quem estuda um pouco mais a sério isso vai se dar conta, tá? A resposta que a filosofia e a ciência oferecem, ela é diferente da resposta, e a linguagem que a filosofia e a ciência oferecem é diferente da linguagem que a religião e a mitologia oferecem, tá? Então, eu diria assim, ó, que no mercado das explicações faz muito mais sucesso a mitologia e a religião do que a filosofia e a ciência. E a gente tem provas todo dia disso, né? Eu particularmente, acho muito mais bonito, muito mais agradável, muito mais prazeroso para a gente você pensar sobre, e agora vem a apresentação que eu quero mostrar para vocês, pensar sobre... já está abrindo aí para vocês, só um pouquinho. A gente faz as coisas, depois volta atrás e vamos lá. Ó, peraí. Faz muito mais sentido você entender... Onde é que tá? Eu quero trazer um mito. É esse aqui, ó. É o mito de Sísifo. É muito mais, simbolicamente, é muito mais interessante você aprender que... O que vocês estão vendo aqui, pessoal? O que vocês estão vendo? Conseguem ver minha tela, né? Sim. O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo aí? Descrevam aí a cena, por favor. Acabou minha água. Descrevam para mim aí a cena. Olhem bem, atentamente, para tudo que aparece aí. Esse é o mito de Sísifo.
Essa é uma pintura do século XVI, de um italiano chamado Tiziano Vecellio, chamada Sísifo. O que vocês estão vendo aí? Tem um homem carregando uma pedra, bem grande, por sinal, ela parece estar bem pesada. Uhum. E ele parece estar escalando ou subindo algum caminho bem difícil, parece ter bastante pedra. E o fundo parece demonstrar que... Como é que eu posso explicar? Uma certa confusão. Não é um lugar agradável para estar. É isso. Perfeito. É o que eu consigo observar. Ótimo. Bela descrição. Porque a descrição ela é simples. Eu diria mais, traria mais alguns aspectos, né? O homem, como é que estão as vestes dele, pessoal? Ele está despido, né? Praticamente despido, sem roupa. Uma pedra sobre seus ombros. Fez umas malandragens lá e tal, e ele foi castigado. Eu não vou lembrar agora exatamente os detalhes prévios dessa história, mas eu lembro, que é o que nos interessa aqui agora. O Sísifo foi condenado pelos deuses a ficar durante todo o resto da sua vida empurrando essa pedra um morro acima. Porque se ele não empurrasse a pedra para lá, a pedra ia esmagar ele e jogar contra essas feras que estão aqui embaixo. Vocês estão vendo? Ó, tem uma serpente aqui, tem um outro animal aqui, a gente não consegue identificar bem certo o que é. É um lugar, parece assim, escuro, um lugar, né, desagradável, né? E aqui expõe a nossa condição. Nós somos os miseráveis aqui vivendo no mundo, castigado, uma pedra nas nossas costas, né? É muito mais agradável a gente entender e pensar sobre a nossa realidade olhando para essa peça aqui, né? Para essa cena aqui, né? E daí tem toda a narrativa mítica, né? Do Sísifo, que os gregos tinham escrito lá há 3.000 anos atrás. Então, mas o que nos interessa aqui é a mensagem. Qual é que é a mensagem? Olha, a gente leva uma vida de desgraçado, né? A gente tem uma vida, assim, que tá todo dia carregando uma pedra, tá? Isso nos ensina alguma coisa, certo? Assim como outro exemplo aqui, ó, a caixa de Pandora. Os gregos imaginavam que a Pandora foi uma mulher, né? Que ela era tomada por intensa curiosidade. Esses textos estão disponíveis lá na plataforma, vocês lerem, tá? Tem um texto da caixa de Pandora. A Pandora foi tomada por uma curiosidade. E aí, alguém deu para ela uma caixa, ou um jarro, as variações ocorrem, e disse para ela, você não deve abrir, hipótese alguma, essa caixa aqui. Mas a Pandora era muito curiosa, foi lá e abriu, e saiu todos os males do corpo, os males do espírito, né, a inveja, o ciúme, as dores no corpo, né, as doenças, enfim, tudo saiu ali da caixa. Mas qual é que é a mensagem que ela ensina? Olha, a gente não pode ser tão curioso assim, se a gente for muito curioso, a gente vai descobrir coisas que não precisamos saber. Essa é uma história, tá? Eu diria que esse componente da mitologia, ele também está de alguma forma, né, presente nas narrativas religiosas. Isso é ruim? Não, a princípio em si não é ruim. Você precisa ter a explicação de onde que vêm os males do mundo, por que existem coisas ruins acontecendo no mundo. É isso que a gente precisa encontrar respostas. Os seres humanos são sedentos por respostas. Os filósofos vão encontrar respostas baseadas em critérios. Vou falar para vocês, né? A filosofia busca explicações racionais para o mundo. Ela não vê simbolismos no mundo físico. Ela vê formas. Esse é o Tales de Mileto, considerado um dos primeiros filósofos. Tá? A filosofia, ela busca a verdade com base em critérios. Quais são os seus principais critérios? As explicações racionais dos fenômenos físicos e não sobrenaturais. Tá? Então, a filosofia e a ciência buscam isso. A religião e a mitologia buscam a explicação sobre as coisas simbolicamente. Eu tenho a minha escolha, né? Eu acho mais razoável a gente compreender o mundo científico e filosoficamente. Mas essa é uma forma. Isso quer dizer que a religião e a ciência e a mitologia não têm mais valor? Não. Ela ainda tem muito valor. Ela ainda está presente. Muitas pessoas ainda seguem essa forma de entender o mundo. Tá? Enfim, falei demais. Tadeu, temos na ordem o João e depois a Emily.
A Amy trouxe ali no chat a história de Adão e Eva. Eu posso trazer um trecho de um livro aqui, prof, para aula? Pode, sendo bem rápido, João, fica à vontade. Bem rapidinho. Gênesis, Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu acredito que é mais fácil acreditar nisso do que a gente evoluiu do macaco, que a gente veio de uma explosão cósmica, teoria do Big Bang, uma coisa assim. Então, para mim, eu acho mais confortável acreditar nisso. Então, essa é a minha opinião. Então, como o prof. Tadeu disse, foi o prof. Tadeu que falou, né? Que ele acreditava mais na ciência. Então, eu também acredito na ciência em alguns momentos, mas tenho a minha religião. Então, sei lá. Aí tem uma coisa bem importante também, João. Desculpa a Emily e quem mais estava inscrito para falar. A gente precisa separar as coisas. Daí a gente precisa separar as coisas. Quando o resultado das minhas crenças interferem na vida pública, isso é um problema. Quando o resultado das minhas escolhas refere-se à minha vida privada, não tem problema nenhum. E a minha vida privada é onde, pessoal? É a minha casa. É a oikos. É o espaço doméstico. Tá? Na minha vida privada, no meu íntimo, a gente tem a liberdade de fazer aquilo que a gente tem interesse, vontade, enfim, a gente acredita no que a gente quer. Tá? Mas no espaço público, e isso é algo que a gente vai estudar ainda adiante, porque os gregos do período clássico, né, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles passam a se preocupar com a vida pública. A filosofia, daí, ela começa a debater as questões públicas. Né? Uma coisa é você acreditar em aspectos, componentes para a sua vida privada. Isso é uma coisa. Quando determinados assuntos, determinados temas, eles dizem respeito à vida pública, ou seja, não só a minha vida, a vida de outros, né, que as minhas crenças, elas vão interferir na vida de outros, aí isso a gente tem problema, aí a gente precisa discutir publicamente, tá? Por isso que a escola é um lugar extremamente importante, né? A discussão, por isso que a democracia é algo importante, né? Porque é na democracia, democraticamente, no espaço público, que você coloca em debate, em discussão, em reflexão, os interesses que dizem respeito a todos. Tá? Você não pode transformar questões privadas em debates públicos. Aí a gente está perdendo tempo, a gente está misturando as coisas. Né? Tadeu, eu vou te interromper, desculpa, eu vou te interromper e vou atravessar ele também. Ele, eu já te dou a palavra. Eu vou dar um exemplo para o Tadeu, para o professor Tadeu, que é o seguinte, eu acho que meio que se alinha nessa tua fala. Hoje teve um caso aqui no nosso município, de uma igreja, onde tinha umas pessoas que estavam sem máscara, e daí os fiscais foram notificar esse pessoal e eles começaram a chamar o nome de Deus. Então, a crença deles, tudo bem, desde que eles não interfiram na vida do público, né? Seria nesse sentido também. Emily, tu gostaria de falar? Então, primeiramente eu gostaria de fazer um comentário sobre antes, tá? Eu vou retomar um pouco e eu vou trazendo pra frente, porque eu acumulei algumas falas. Eu acredito um pouco diferente. Pra mim, eu estudando tanto a ciência quanto a religião, eu acredito que a ciência seja mais reconfortante. Pode parecer engraçado. Porque a ideia de tu não ter leis, digamos assim, sobre tudo, tu só ter as leis do Estado, no caso, que normalmente não interferem nas tuas escolhas, mas sim no que fere aos outros, é mais fácil. E acreditar num fim que ali terminou e terminou, não tem mais nada, é mais fácil. É algo pessoal meu, obviamente. Apesar disso, eu tenho uma religião, sim. E eu também acredito que, apesar de eu ter uma religião, o Estado e, no caso, o Estado público, as decisões públicas não devem ser tomadas de acordo com uma religião específica ou algo assim, porque isso interfere na crença pessoal de cada um. Porém, existem algumas coisas que acabam por se alinhar, né? No caso, isso é um exemplo bem bobo, assim, mas assim como a gente tem uma lei de Estado, que é a lei do homicídio, que se a gente cometer um homicídio, a gente tem que ser preso. A gente tem também na Bíblia a lei do não matarás, né?
Então, algumas coisas se alinham, sim, mas elas não podem interferir uma na outra. A partir do momento que decidir entre a ciência e a religião em algum público, a gente tem que optar pela ciência. Agora, isso sobre a igreja ali de Rolante. Eu vi porque é uma sede da igreja que eu frequento. E isso foi bem triste, bem complicado. E eu cheguei a ver os vídeos, é uma situação bem tensa. Até porque no momento as igrejas estão fechadas, a gente não tá tendo culto, a gente não tá tendo reuniões, a gente não tá tendo nada. E essas pessoas, elas são as pessoas que elas colocam a si mesmas acima dos outros. Elas acabam por optar não, né? Eu não sei também se as pessoas não têm um certo conhecimento, né? São meio leigas, talvez às vezes. Mas essas são pessoas que são fanáticas, digamos assim, né? Que elas não pensam no público, elas pensam nelas. E a gente tem aí uma grande divergência. Porque isso, atualmente, a religião tem enfraquecido bastante, a gente tem que ver isso também. Porque se tu for ver os índices de tanto cristianismo quanto islamismo, budismo, tem baixado. As pessoas cada vez mais acreditam apenas na ciência. Aí cada um tem a sua opinião, se isso é bom, se é ruim. Cada um decide por si, né? Mas isso traz uma imagem ruim para as pessoas que são da mesma religião, que acreditam na mesma coisa que aquela pessoa diz acreditar. E novamente vem a questão do tua crença individual influenciar o público, né? Tipo, influenciar a visão dos outros e influenciar o bem público, né? Então a gente tem essa... Como é que eu posso explicar? Essa divergência que a gente tem que aprender a separar, mesmo que às vezes a gente não queira. João, queria falar mais alguma coisa? Desculpa, Emily, se tu já terminou. Eu vou estabelecer uma regra aqui, autoritariamente, professor Jacques. A gente precisa encerrar o encontro, né? Porque senão a gente vai se estender muito e a gente vai deixar muita coisa para acabar ficando, né, sem momentos de encontro, né? Acho que a discussão está bem rica, né? Está bem produtiva, né? A ideia é que a gente possa realmente pensar, problematizar, refletir sobre essas questões todas, né? Mas a gente já precisa também pensar no tempo, né? Cronos, que era um dos deuses da Grécia Antiga, né? Ele devorava os seus filhos assim que ele via eles nascendo, tá? E era considerado um dos deuses do tempo, né? E o tempo nos devora. Então a gente precisa, né, se vocês olharem a hora, já são quase 9 horas da noite, a gente se encontrou aqui às 7h30, né? A gente precisa estar atento a isso também. Eu vou deixar, assim, uma última fala do João, se quiser, né, fazer alguma colocação, e depois a gente encerra, já que pode ser? Pode ser. Vamos lá, João. Eu só queria colocar assim, como é que eu vou expressar rapidinho aqui? É que eu tinha planejado falar mais coisa. Mas é o seguinte, como a Ellen falou ali, as pessoas deixando de seguir a religião, eu penso assim que quantas pessoas a religião ajudou? Então, não podemos ignorar isso, né? Por exemplo, tantas pessoas, sei lá, como é que eu vou explicar? A igreja em si, a religião, apoiou a pessoa em momentos difíceis e tudo mais, deu a pessoa um rumo para seguir, uma direção para olhar, uma palavra. Então eu penso assim que a religião também é coisa boa. A gente falou tão ruim de religião aqui, que acho que para finalizar a gente devia também achar pontos bons. Porque quantas pessoas a religião já ajudou? Então, pensando nisso. Para um final, assim. Trabalho de caridade. Eu já gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, no sentido do nosso projeto. Eu gostaria de ter um feedback de vocês. A gente tem apenas uma semana e pouco, tivemos duas aulas. Vocês gostariam de dar alguma sugestão? Tem algo que vocês não gostaram? Enfim, o que vocês estão achando até agora do nosso projeto? A Emily levantou a mão. Tu gostaria de falar, Emily? Sim.
Só, desculpe, Emily, eu vou te cortar, tá? Vou fazer uma brincadeira aqui agora. Se falar bem, vai ganhar nota. Se falar mal, vai tirar nota. Brincadeira, Jax. Bom, eu sinceramente não sou uma pessoa muito participativa nas outras aulas. A maioria das pessoas aqui deve ver que eu não apareço porque eu tô ocupada, ou se eu apareço eu não falo nada. Mas eu sinceramente tenho gostado bastante do modelo e do formato das aulas. Eu tenho achado bem interessante estar aberto a discussões de uma maneira, assim, bem livre, digamos. Tem sido bem interessante as aulas, eu tenho gostado bastante delas. Eu ficaria conversando com você até amanhã cedo, que fantástico a nossa discussão. João, tu pedisse a palavra, João? De novo. Não, é que é o seguinte, eu gostaria de dizer que eu tô adorando esse tipo de aula, eu adoro aula assim que o aluno possa participar, possa se expressar, dar opinião, responder perguntas. Eu acho que o aluno tem que, na aula, ser questionado pelo professor, responder perguntas. Eu acho que tem que ser participativo. Então, por isso eu queria dizer que estou gostando das aulas. Assim a gente pode se expressar bastante, ter debates como esse, que não é todo dia que a gente tem, e é divertido ter, e devia ter mais aulas assim. Muito bem, obrigado pelo feedback. E o feedback de vocês tem um sentido para nós, para a gente ou continuar o que a gente está fazendo, ou fazer uma correção de rumo, né? Se alguma coisa não estiver bom, a gente vai conversar, eu e o professor Tadeu, e vamos buscar contemplar a demanda de vocês. Professor Tadeu, tu gostaria de falar alguma coisa para concluir a nossa aula? Eu acho que eu gostaria de agradecer a participação, né, das pessoas que ficaram até agora aqui conosco, tá? Eu vou encerrar a gravação, então, queria, assim, desejar aí uma boa semana para vocês, atenção aos trabalhos que a gente vai estar postando aí, e vamos, na medida do possível, aí conversando mais. O professor Jacques e eu, a gente vai preparar um próximo momento, tá bom? Obrigado, gente, uma boa noite para vocês, obrigado pela participação, obrigado, professor Jacques, né? Nos falamos. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal.